Olá, eu sou Izzy, sou nutricionista de fertilidade e ajudo mulheres a preparar o corpo para uma gestação saudável em 30 dias. E hoje vamos falar de um tema que é um dos temas mais temidos, que mais assustam, né, as futuras mães, que é o diagnóstico de endometriose. Eu bem sei sobre isso porque eu tenho endometriose, eu sou portadora de endometriose, eu tenho endometriose profunda, né? E tive também diagnóstico de infertilidade, mas isso não me impediu de estar gestante. Hoje estou gestante de 6 meses de Miguel. Aqui eu tô aqui hoje para dizer que não é o fim do mundo. Você aí que tá querendo ser mamãe, que sofre de endometriose, que não precisa desesperar e que sim é possível você engravidar mesmo com endometriose. E eu vou te falar, né? Tudo que você precisa fazer para chegar aqui no seu beta positivo, né? Para você vencer as dores da endometriose e você potencializar a sua fertilidade. Então vamos lá. Primeiro você precisa entender o que está acontecendo com você. O que é uma endometriose? A endometriose é uma doença de inflamação crônica de longa data. Não foi agora que aconteceu isso com você. E ela está relacionada à infertilidade nas mulheres. É uma das principais causas de infertilidade das mulheres. É o que mais faz parte da minha prática clínica são mulheres que têm dificuldade de engravidar por conta da endometriose. E como ela surgiu em você? A endometriose, o endométrio, melhor dizendo, é a camada que envolve internamente o útero, né? E ele descama todos os meses. Isso é a sua menstruação. Né? E no caso da endometriose, essa menstruação, ela reflui pelas trompas. Ou seja, é como se fosse um copo de água, né? E esse copo, ele transborda. E vai caindo gotinhas de menstruação na sua barriga. Essa teoria é chamada de menstruação retrógrada. E é a partir dela que surgiu aí o tratamento, a indicação, né, de uso de anticoncepcional para bloquear a menstruação. Você pode aí você deve ter tido esse diagnóstico de endometriose lá atrás, né, quando você mais jovem, e a sua ginecologista ela vira para você, olha, você vai precisar suspender a sua menstruação, a gente vai tratar ela com o anticoncepcional. Então, era assim que a endometriose ela era tratada, né, e justamente embasada aí nessa teoria da menstruação retrógrada. Ou existem outras teorias moleculares, genéticas, e uma delas é que você nasce com gene, né? Você nasce com essa carga genética, né, que te propicia a desenvolver endometriose, por conta do seu estilo de vida, ou seja, seu estilo de vida ele aflora os sintomas da doença, independente se sua menstruação ela reflui ou não. O que que isso significa, né? Qual é o primeiro ouro que eu vou entregar para você aqui hoje? Que se você ir no ginecologista e ela te orientar a bloquear a sua menstruação, esse não é o tratamento efetivo para endometriose. E nesse vídeo você vai entender o que deve ser feito para você curar as dores da endometriose e também para preparar o corpo para a tão sonhada maternidade. Então, o que tem na barriga, além do útero? Na barriga existe também o intestino, e a menstruação que pinga, que vai pingando ali no intestino, ela gera focos da endometriose no seu intestino. Isso vai provocar dor, não só dor na barriga, mas dor na lombar, dor nas pernas, dor no abdômen, o abdômen distendido, eu quero dizer, abdômen distendido, você tem dor a evacuar, tem dor na relação sexual, você tem um fluxo menstrual mais intenso, né? Todos esses são sintomas, né, da endometriose, né? E às vezes as dores, os sintomas da endometriose, eles são tão intensos, né, que isso não só te impossibilita de engravidar, mas também te incapacita de trabalhar, de ter uma vida normal, ou então de ter uma conexão, um momento mais íntimo, né, de conexão aí com o seu marido. Então, o quadro da endometriose, ele é inflamatório, ele tem um fator inflamatório e também é um excesso de um hormônio chamado de estrogênio. Então, a endometriose, ela é de base inflamatória e ela também, as pessoas que sofrem de endometriose, ela tem uma expressão mais exacerbada do hormônio estrogênio, né? E veja
Que por isso que muitos tratamentos, né? Os tratamentos, a maioria dos anticoncepcionais, eles não tratam endometriose, porque eles têm justamente o estrogênio na sua bula, na sua composição. Se você ler a bula, você vai ver que muitos anticoncepcionais, eles têm estrogênio na sua fórmula, na sua composição. E se você realmente tivesse tratado, se ele realmente tratasse a endometriose, 15, 20 anos depois, usando o anticoncepcional, você não teria mais endometriose. Você teria curado a sua endometriose. E foi assim que aconteceu comigo. Eu emendava a cartela de anticoncepcional, isso disfarçava os meus sintomas, mas eu continuava ali com a menstruação pingando na minha barriga. E quando eu fui perceber, eu estava com muitos focos de endometriose, aderências, né? Fui parar na emergência, com dores, e depois tive que fazer uma cirurgia para poder para poder melhorar, né, esse quadro aí da endometriose. E uma das teorias que tem mais evidência na origem, né, da endometriose é a genética, né? O aparecimento da endometriose, ela é potencializada pelos nossos hábitos, ou seja, você já tem essa propensão, talvez sua mãe tenha, sua avó tenha, sua tia tenha, e aí com seus hábitos inflamatórios, você acaba desencadeando aí a endometriose. Ela não só é de base inflamatória, não é só de base estrogênica, mas existe também uma teoria que fala que a endometriose, ela é causada também pela inflamação no seu intestino. A inflamação no intestino também contribui para os focos da endometriose. Então, se você tá aí, mulher, seu intestino não funciona direito, você tem obstipação, você arrota muito, né? Você tem estufamento, má digestão, fica ali horas conversando com o alimento, né? Ou então tem aquela barriga de grávida no final do dia, né? E aí você baixa na barriga, sua barriga parece mais um tambor, né, de tantos gases, suas fezes são endurecidas, ou então suas fezes são diarreicas, ou então a barreira do seu intestino, ela é muito permeável, ou seja, qualquer coisa passa toxina, passa estrogênio, né? Esses são os sintomas clássicos, né, da endometriose. E esse quadro, ele é chamado de disbiose intestinal, que é esse desequilíbrio da flora intestinal. Existem mulheres que têm toda a sintomatologia clássica e tem mulheres que não sentem absolutamente nada. Ou então tem pequenos sintomas, né? A endometriose, ela tem a característica também de ser silenciosa para algumas mulheres. A mulher às vezes tem uma TPMzinha, episódios diarreicos no período pré-menstrual, né? E o foco do tratamento, né? Só para a gente entender aqui, fechar esse raciocínio, o foco do tratamento é o seu intestino. Quando você melhora o intestino, você melhora a inflamação, você melhora os focos da endometriose e você aumenta a chance de você ter o seu bebê no colo. Então, é importante que você cuide desse intestino. Eu vou te dar mais um motivo para você cuidar do seu intestino. O intestino, ele tem o papel de excretar, assim como o fígado. E ele excreta não só toxina, mas ele excreta também o estrogênio, né? A endometriose, a doença que eu te falei, que é de base, que é de base estrogênica, a doença que eu tô falando aqui com você, que é de base estrogênica, né? O fígado, ele pega esse estrogênio, né? Esse estrogênio, desculpa, esse sangue, né? Que cai aí na sua barriga, né? Rico em estrogênio. Ele vai pegar esse estrogênio, que a gente chama de estrogênio forte, e vai fazer a excreção desse estrogênio. O fígado capta, manda para o intestino e o intestino elimina esse estrogênio forte através das fezes, né? Através do cocô. Mas o que acontece, né? Tem muita mulher que o intestino não funciona, muita mulher que tem endometriose e sofre de obstipação. Então você tá aí constipada, com constipação intestinal, né? O seu intestino às vezes é mais permeável, como eu falei, e ao invés de você eliminar esse estrogênio forte, você absorve esse estrogênio novamente. Ele cai novamente na sua corrente sanguínea. E aí ele vai aumentando ainda mais esse processo inflamatório, os focos da endometriose, as aderências, as dores que vocês sentem e também a sua infertilidade. Infelizmente, né? Ele vai aí piorando, diminuindo as suas chances de ter o seu bebê no colo. Então, por isso que é tão importante você cuidar do seu intestino. E além disso, o intestino ele produz um hormônio chamado de serotonina, que é o hormônio antidepressivo, o hormônio da felicidade. E a gente vê muito corriqueiramente
aumento de casos, né, de depressão em quem sofre de endometriose. Primeiro, a mulher só vive com dor, né, a maioria delas. E, além disso, você tem essa diminuição aí da produção de serotonina, justamente por conta dessa alteração do intestino, dessa disbiose intestinal. Então, se você é aquela mulher ansiosa, que as pessoas julgam que você é mimada, que você chora por qualquer coisa, que você vive com dor, que você é mal-humorada, eu entendo, mulher, eu entendo a sua dor, né? Mas, com o avançar, né, da endometriose, ainda tem mais coisas, né? Além dessas questões, dessa sintomatologia toda, quem sofre de endometriose começa a ter também outros diagnósticos oriundos da endometriose. Além da teoria, né, do intestino, da inflamação, da menstruação retrógrada, genética e molecular, a endometriose, ela pode ter origem também, ela pode originar outras doenças, né? E às vezes o médico, ele não diagnostica logo de cara endometriose e ele faz o diagnóstico errado. Às vezes ele está tratando uma depressão, né? Mas na verdade é uma endometriose, síndrome do intestino irritável, ou então uma fibromialgia, ou então a tiroidite de Hashimoto também. É uma outra doença autoimune de base inflamatória. E essa também é uma outra teoria que ela é muito estudada em relação à endometriose. Ela fala que endometriose é uma doença autoimune. Ou seja, a endometriose, ela puxa outras doenças autoimunes. A fibromialgia, a tiroidite de Hashimoto, né? A base, e adivinha onde é a base do nosso sistema imunológico? Aonde é? Também é do nosso intestino. 75% do nosso intestino fica nosso sistema imunológico fica no intestino. É a nossa primeira linha de defesa. É o nosso sistema inato, né? A gente precisa cuidar muito do intestino para que o nosso sistema imune ele nos ajude, não nos atrapalhe, né? Para que a gente não fique combatendo as nossas próprias células, que é o que acontece na doença autoimune. Muita inflamação no intestino aumenta os anticorpos, né? E você, quando faz lá o exame para avaliar a sua tireoide, você vê lá o anti-TPO. O seu anti-TPO, quando ele está aumentado, isso pode ser a causa, né, da inflamação. Isso pode ser a causa disso, pode ser a inflamação, essa inflamação que eu acabei de relatar, né? A alteração do intestino, a desbiose intestinal, né? Essa inflamação, esse desequilíbrio, né, que causa a tireoidite de Hashimoto. Então, às vezes, seu médico está tratando lá a sua tireoide e, na verdade, o que acontece é uma endometriose que ainda não foi diagnosticada. Isso é muito comum, né? A endometriose é uma doença que envolve o seu sistema imune, né, e o corpo todo, né? Não é só você bloquear. Eu quero que você saia desse vídeo aqui com essa ideia muito clara. Não basta você bloquear a sua menstruação, né? Veja que é muito além disso. Não é só você tomar um anticoncepcional. Você não deve fazer, não é só uma coisa única que você deve fazer. Você precisa cuidar do seu estilo de vida. Essa é a chave para você vencer a endometriose e também para você vencer a sua infertilidade. Outros fatores que pioram o quadro da endometriose e a infertilidade. Níveis aumentados de cortisol, pessoas muito estressadas, o hormônio do cortisol, o hormônio do estresse, aumenta também os níveis de estrogênio, né? A obesidade, pessoas que estão acima do peso, o fumo, a bebida alcoólica, também um outro hábito que aumenta a sua infertilidade, alimentos inflamatórios, também a alimentação inflamatória que a gente vai abordar aqui já, sedentarismo, o excesso de estrogênio, ele bloqueia a produção de testosterona. Ainda tem toda essa, veja que é toda uma cascata, uma bagunça hormonal, eu diria, né? Porque você tá estressado, aumenta o cortisol, você tá com estrogênio aumentado por conta da endometriose. E além disso, você também, o estrogênio aumentado faz você diminuir a produção da testosterona. Então, você tem uma baixa libido, uma baixa testosterona, uma libido baixa, né? Aí você está sendo meu Deus, o que eu faço, né? O que é que eu preciso fazer, já que o anticoncepcional não é a resposta, né? Para que eu consiga controlar a minha endometriose. Porque não tem cura, mas tem controle, né? E isso não impede também de você ter o seu babyzinho aí no colo. O primeiro passo é você, em relação a se tratando de alimentação, né? Estilo de vida, você precisa fazer atividade física, você precisa dormir bem, você precisa
deixa eu ver, dormir bem, você precisa gerenciar o seu estresse, né? E também em relação à alimentação, a gente precisa retirar da sua alimentação os alimentos inflamatórios, né? Então, quais são esses alimentos inflamatórios? Esses alimentos que pioram o seu quadro, desencadeiam, pioram o quadro de endometriose. Primeiro alimento é o açúcar. O açúcar, o que acontece? Ele destrói as bactérias boas do seu intestino. As bactérias boas e as bactérias ruins, elas vivem ali no intestino de forma harmônica, né? E aí, quando você consome muito açúcar, você destrói as bactérias boas. E aí, as bactérias ruins, elas se proliferam. Esse é o primeiro alimento, tá? Segundo alimento é o glúten. O glúten é a proteína da farinha de trigo. Sabe aquela característica do pão, né? Do pão ficar fofo, do pão ficar elástico, né? Ele fofinho, elástico. Isso é uma característica dada pelo glúten, né? Que é a proteína do pão, que é a proteína da farinha de trigo, melhor dizendo. Dificulta a absorção de nutrientes, né? Ele dificulta a absorção de nutrientes. A gente vê também que as mulheres que sofrem de endometriose, que estão inférteis, elas são muito desnutridas, né? Tem uma deficiência importante, né, de ferro e outros micronutrientes, que são essenciais para você manter a sua gestação, para você conseguir engravidar também. O terceiro alimento é o leite. A caseína é a proteína do leite, que é muito inflamatória, né? Você vai, compra o leite lá sem lactose, né? Achando que tá abafando, né? Paga mais caro por isso, inclusive. Mas na verdade, não é a lactose, não é o açúcar do leite que você reage, que você tem essa sintomatologia, esses sintomas todos, né? Que faz você aí piorar o seu quadro de endometriose. Mas é a proteína, né? É a proteína do leite que você precisa tirar. Então, não adianta ficar comprando aí leite sem lactose. E o café? O café é um alimento muito polêmico, né? Você, quando tem paciente, quando eu falo, você tem que tirar o café, a paciente só falta me bater, eu entendo você, né? Porque às vezes está muito cansada, mas realmente o café ele é muito ácido, tá? Então ele também prejudica a sua flora intestinal, não é bom para a saúde do intestino. Alimento industrializado nem se fala, né? Aquele clichê de você desembalar menos, né? E descascar mais, isso aí se aplica aqui para endometriose, tá? E a carne vermelha também, você deve diminuir o consumo, você não precisa tirar totalmente, mas você vai fazer 1 até 2 vezes na semana a carne vermelha, né? Para que você diminua o estrogênio da sua alimentação. Lembrando que a endometriose, ela é uma doença de base estrogênica. E se você aí é uma mulher que está com dificuldade de engravidar, e ainda não sabe se tem diagnóstico de endometriose, Nutra tem alguns sintomas, mas não sei se é endometriose, eu fico confusa, já fui no médico, o médico olhou todos os meus exames, está ok, mas mesmo assim eu não consigo engravidar. Qual o melhor exame para diagnosticar a endometriose? O diagnóstico de endometriose são dados normalmente de forma tardia, infelizmente, se levam a média de 10 a 11 anos para se diagnosticar. E o exame que você precisa, Mama Baby, fazer para você diagnosticar, para o médico detectar aí a sua endometriose, é a ultrassonografia transvaginal para pesquisa de endometriose com preparo intestinal, tá? E tem 2 dicas importantes para não ter erro, tá certo? A clínica, ela precisa te orientar para você fazer um preparo intestinal para fazer esse exame, porque senão o médico ele não vai conseguir visualizar os focos de endometriose, ele não vai conseguir diagnosticar. Primeira coisa, se a clínica não pedir para você fazer esse preparo, você já desconfia, tá certo? E segundo, precisa ser por um médico habilitado para isso, um médico que esteja acostumado, que você, eu digo, que ele esteja acostumado a dar esse diagnóstico, né? Porque, gente, tem muito erro, né? Então, é importante que você vá no especialista, vá em um médico que saiba, né? Que entenda de endometriose, para que ele diagnostique, né? Para que ele consiga aí ver se realmente você tem endometriose ou não. Então, não serve qualquer médico e também não deve ser um exame feito de qualquer jeito, tá certo? Então, meninas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
O assunto de hoje, ele é muito importante, né? Ele tem muita relação aí com fertilidade. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer tabus, né? Que envolvem aí essa doença. E viram que não é o fim do mundo, né? Viram o que, é que você precisa fazer para você dar os primeiros passos em direção à sua maternidade? Então, peço a vocês aí, caso tenham dúvidas, né, nos mandem perguntas. Pode ser aqui nos comentários desse vídeo, pode ser no direct, pois eu sei que sua dúvida também pode ser de outras mulheres. E assim a gente vai aí ajudando umas às outras, tá certo? Um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo.